Aí, onde estão os casados aqui em nosso meio? Aleluia. Todos podem demonstrar tamanha alegria como a Samara demonstra por estar casada com o neném, o Everton. Amém ou não amém? Senti um pouco o povo borocochô aí no meio, então vou dar a oportunidade. Eu sei que tem bastante solteiro, aí estão esperando poder fazer o que a Samara fez. Uhul! Mas os demais, é uma oportunidade, tá? Para você demonstrar o quão feliz, alegre, contente você é de estar casado. Onde estão os casados em nosso meio aqui na Igreja Fonte Vida em Indaiatuba? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Bom demais, bom demais. Queridos, nós queremos dar um presente para a igreja, que é um evento preparado com muito amor, carinho, dedicação e excelência, que é o nosso jantar de casais. Nesse ano especificamente, o nosso jantar de casais, ele está com uma temática bem interessante, inovadora, que vai ser muito divertido e vai ser muito legal, tenho certeza disso, um tempo muito bom. Nós vamos passar a noite inteira do dia 10 de junho aqui nesse lugar, começando às 19h30, e vai até Deus fazer tudo o que Ele quer fazer nesse lugar. Tem muita coisa muito legal. Quem participou do ano passado sabe o quão profundo e poderoso é esse tempo. Não é apenas uma ministração, mas tem muita coisa que acontece nessa noite em especial. Eu quero então convidar vocês a você adquirir rapidamente o seu ingresso junto ao casal, o Rogério e a Cristina, que está lá no fundo. Você pode falar com eles e garantir então o seu ingresso, seu convite, ok? Esse ano nós vamos trabalhar a noite nordestina para casais. Então o tema já diz tudo. Algumas pessoas perguntaram o que é esse tal do Oiapoque, pastor. Bom, Oiapoque é uma cidade, irmãos. Talvez você não sabia disso. Talvez você já ouviu do Chuí ou não. É mais fácil ouvir falar do Chuí porque está lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Bem no extremo do Brasil está o Chuí. E no outro extremo, a parte mais ao norte do Brasil, é uma cidade específica lá chamada Oiapoque. Então está falando dos extremos, ok? Do Oiapoque do norte ao sul do Brasil, que é o Chuí. Nós queremos tratar esse tema, convivendo com as diferenças. Com as diferenças, claro que isso dentro do contexto do casamento. Quem estará ministrando para nós nessa noite em especial, será um casal muito abençoado, os nossos queridos discipuladores, aqueles que cuidam tão bem da nossa vida, que é o pastor Daniel e a pastora Ingrid. Eles estarão ministrando, da parte de Deus, uma palavra que vai com certeza ajudar a fazer com que o céu se manifeste na sua casa, em nome de Jesus, para que você possa viver a totalidade daquilo que Deus quer quando Ele te deu esse príncipe, essa princesa aí que está do seu lado, seu amado ou a sua amada. Hoje a minha amada não está aqui, ela gostaria de hoje vir para a igreja, mas a chuva e o Gessé chorando bastante, em função de cólicas, não conseguiu vir ainda nesta feita. Mas eu creio que semana que vem estarão todos unidos aqui, estaremos juntos como família, em nome de Jesus. Então, querido, quero convidar você, em função de tudo aquilo que nós vamos fazer, nós queremos então que você possa pegar o seu convite, é o valor de R$90, esse é o valor do casal, obviamente, ok? Talvez você pense, R$90, pastor? Meu Deus, o que vamos fazer para comer então? Então, vou te falar para você, já ter uma ideia, me ajuda, Rogério, porque você tem mais conhecimento nordestino do que eu. Então, vamos lá. O que nós teremos tudo para comer? De entrada, nós vamos ter bobó de camarão, é isso? Prato principal vai ser escondidinho de carne seca, é isso? E a sobremesa, para ninguém reclamar, vai ser um cuscuz à moda nordestina, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor, eu não como esse negócio, temos outras opções que você, com certeza, não vai recusar. Não vai recusar. Mas para você que nunca experimentou e fica com um pouco de medo de coisas novas, eu quero dizer para você que já experimentei e é muito bom. Então, desfrute, ok? A não ser que você tenha alguma dificuldade orgânica, né, que impeça você de comer esse tipo de comida. Tirando isso, desfrute, você vai ter uma experiência gastronômica muito boa também. Ok? Nós vamos fazer algo com muita excelência. Eu tenho certeza que você ao final vai dizer glória a Deus. E mais glória a Deus ainda vai acontecer ao final de tudo, né? Depois que acabar o evento, que isso é glória, é glória. Afinal de contas, é um evento para casais, casados que podem fazer muito amor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aos casados, você entende essa linguagem, não é nada obsceno, foi Deus quem criou esse negócio e é uma bênção. Santo Deus, Deus é bom. Mas
um recadinho aqui importante, é que a gente fala de comida, já dá vontade de comer já alguma coisa, né? Então, ao final dessa ministração, ao final desse culto, você descer, você pode comprar. Nessa noite nós temos salgados, muitos salgados, coisa boa. Nós temos aqui salgados, carne com ovo, enroladinho de salsicha, enrolado de presunto e queijo, bolinho de queijo, coxinha. Rapaz, o negócio tá ficando farto, tá? Isso tudo num combo aqui. Ficou meio... Copo de refri ou suco, R$1. Ah, entendi. Agora eu entendi. O salgado é 2 e o copo de suco é... Meu Deus, é R$3, isso mesmo? O que está acontecendo nessa igreja, irmãos? Daqui a pouco a gente vai dar de graça? R$3? É sério isso, Rogério? Ah, não. Comprou bastante, né? Então, beleza. Além de R$3, irmãos. Vai lá fora para você ver o que você compra com R$3. R$3 você não dá nem para o cara da rua que cuida do carro. Ele fica bravo, você dá R$3, ele risca o carro ainda. R$3, irmão. Então, por favor, ok? Coma, leve para casa também. Temos salgados não fritos, né? Tá buscando a palavra, não vinha. Então você pode também levar para sua casa e abençoar a igreja desse modo também. Todo esse recurso, ele é investido em muitas situações de necessidade que nós temos. São muitas, nós poderíamos elencar aqui. Ficaríamos algum tempo elencando todas as necessidades que nós suprimos através da arrecadação da cantina. Então, com certeza, só para poder resumir, você abençoa muito a vida de muitas pessoas quando você não apenas come, mas você também paga. Então, isso ajuda bastante para uma série de projetos que nós temos aí, que tem acontecido no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus, obrigado, Adriano. É só isso, é por hoje, né? Vamos à palavra de Deus, então. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Espero repartir com você uma breve palavra. Não quero delongar demasiadamente. Quero ir direto ao ponto daquilo que Deus falou ao meu coração e eu quero repartir ao seu. E eu acredito de todo o coração que essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Mateus capítulo 25. Nós leremos do verso 1 até o verso 13. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Leremos até o versículo de número 13. Amém? Uma passagem conhecida. Uma das parábolas de Jesus, dentre 40 parábolas que ele expressou, uma delas é conhecida como a parábola das 10 virgens. É possível que tenha esse título em cima aí da sua leitura. Talvez algumas outras bíblias tenham outro título, mas é essa a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 delas prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram, dormiram todas. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas os prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu:
Em verdade vos digo, não vos conheço. Versículo 13 e último. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Essa parábola é uma parábola muito rica. E a riqueza dessa parábola está justamente em função dos muitos símbolos que existem nela. A verdade é, e eu preciso falar isso para você, que a interpretação bíblica, ela tem pelo menos umas 3 explicações para essa parábola. Alguns vão falar que ela não tem a ver com a igreja, e sim tem a ver com o povo judeu. E outros vão fazer uma separação entre o momento do fim, em função daquilo que creem, em função da crença em relação a como vai ser o arrebatamento, como vai ser o milênio, como vai ser a grande tribulação. Então, há variações de interpretação. Eu vou escolher aquela que no meu coração pulsa, para poder falar aquilo que Deus me alertou através dessa palavra. Então, com isso não estou esgotando as demais possibilidades de interpretação dessa parábola, mas eu quero me deter naquilo que Deus decidiu falar nessa noite ao seu coração e ao meu coração. Amém, queridos? Primeiro ponto importante para nós entendermos, quando essa parábola, o Senhor Jesus menciona que chega um momento em que algumas virgens ali, na verdade 5, consideradas como imprudentes, em algumas bíblias nécias, em algumas bíblias tolas, em algumas bíblias loucas, elas chegam diante da porta fechada e elas falam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa é uma clara referência que elas estavam falando com quem? Com o Senhor. E quem é o Senhor? Jesus. Então nós entendemos por meio daquilo que ele está falando, e nós temos um ponto em comum aqui, que essa é uma palavra para aqueles que reconhecem Jesus Senhor. Começa por aí. A explicação dessa parábola começa pelo fim. Ela começa pela clara ideia que nós temos de um momento específico da história, aonde a graça e esse ministério de Deus no tempo atual, da graça, será cessado aqui na terra. E então, alguns vão bater nos portais da eternidade querendo entrar, e vão ouvir do Senhor uma palavra dura, que não apenas está nessa parábola, mas também em outras passagens bíblicas, que é a fala de Jesus dizendo: não vou abrir, por quê? Porque eu não conheço vocês, eu não os conheço. Eu acredito de todo o meu coração que o final dessa parábola explica tudo que nós podemos falar a respeito dela, porque Jesus está alertando. Essa é uma palavra de alerta, e ela está envolvida dentro de um capítulo, e um capítulo anterior que começa a falar sobre isso e se estende, que ele está falando a respeito dos tempos do fim. E nós podemos com certeza alegar que nós estamos muito mais no fim do que quando essa passagem foi escrita. Nós estamos muito mais próximos do fim, não só porque o tempo nos faz compreender isso, a distância do tempo, mas também pelas evidências bíblicas que já têm se demonstrado aí afora, que nos constatam, atestam, confirmam em nosso coração que estamos à beira desse fim. Às vezes nós ligamos a televisão e a gente fica assustado com aquilo que vemos e ouvimos. E às vezes não necessariamente em termos de fim de tudo, mas dependendo em quem você ouve, algum comentarista que tem uma visão pessimista de tudo que está acontecendo, ele fala: olha, nós estamos de mal a pior, e dias piores e muito piores ainda estão por vir. Não é muito difícil você ouvir isso. Todos aqueles que querem pensar um pouco mais e refletir sobre o atual panorama político, social e até mesmo do caráter nacional, falam que nós estamos vivendo um caos, uma desordem. E aí existem várias sugestões do que é possível ser feito. Eu não me alinho com essa abordagem de pensamento. Na verdade, eu entendo que
que o Senhor está, de fato, atendendo a oração da sua igreja. Eu acredito, de fato, que nós enchemos os céus de oração pelo Brasil de tal modo que Deus decidiu fazer algo. E Ele já havia profetizado através de vários profetas que passaram na nação brasileira que Ele ia sacudir a política, Ele ia sacudir essa nação e demonstrar o quão corrupta ela era. E que a igreja deveria ser uma voz profética e deveria permanecer fiel. E nós estamos chegando em dias que está se demonstrando quem é e quem não é em cada área da sociedade brasileira, inclusive na igreja. Nós estamos vivendo um tempo que não apenas as figuras carimbadas da política estão se demonstrando o que elas são, mas Deus está descortinando realidades, Deus está mostrando bastidores, Deus está mostrando o que de fato é. E essa parábola, há muito tempo atrás, ele descortinou, ele pegou a cortina e abriu e mostrou, olha, vai chegar esse tempo. E eu vou lançar essa palavra como um aviso para a igreja. Essa é uma palavra aqui de aviso, para que nós possamos parar tudo e meditar um pouco na Sagrada Escritura. O que essa passagem, basicamente, ela nos fala aqui? Ela começa dizendo a respeito dessas 10 virgens. Alguns falam que é a igreja, alguns falam que é o povo judaico, e assim são muitas as interpretações, mas eu considero aqui, em função de que ele está falando com seus discípulos, que a ênfase dele não está propriamente com o povo judaico, mas está nesse exato momento aqui, e nessa noite também, falando com aqueles que são povo de Deus. Amém? Essa parábola, ela não é uma parábola para os descrentes, mas são para aqueles que em algum momento chamam Jesus de Senhor. Amém? Está dando algum pico aí. Tem alguma coisa que está dando um... Se puder de repente desligar aqui, alguma coisa que desliga aqui facilita, para não, senão vai ficar dando pico, talvez é por causa da umidade. Dá uma olhadinha para nós, Denis. Talvez, não sei se no ar-condicionado também, alguma coisa que está... talvez, pelo menos esse aqui, ó. Senão, por causa da água que está caindo, pode dar algum probleminha. Amém, glória a Deus, voltamos para cá. Precisamos ficar atentos em tudo. Glória a Deus. Essa passagem então fala de 10. O que é 10 na Bíblia? 10 fala de totalidade, simplesmente isso, totalidade. Fala de todos aqueles que importam. Jesus aqui na intenção dele, eu acredito assim, que ele está falando a respeito dessas virgens. E virgens na Bíblia é um símbolo, é uma ideia de pureza, de alguém que não se corrompeu, de alguém que se manteve puro. Ok? Podemos entender aqui como a ideia de santidade, certo? Então nós temos aqui um retrato da igreja. E a igreja aqui não é composta apenas de um indivíduo, mas ela é composta de um corpo vivo, aonde todos estão inclusos nessa realidade. Por isso a ideia do 10 aqui. Eu não acredito que Jesus está traçando um parâmetro de salvação e de condenação para nos dar uma ideia de proporcionalidade, ou seja, 50% das pessoas que estão aqui vão ser salvas e 50% vão ser condenadas. Eu não acredito que ele está falando isso. Eu não acredito que os números aqui são uma explicação do percentual que vai entrar na Nova Jerusalém, daqueles que na verdade não entrarão nela. Eu não acredito assim. Mas eu acredito que ele está nos fazendo entender uma realidade, de que apesar de todos começarem bem, eles não permanecem até o fim. Por que eu falo começar bem? Porque a história aqui, ela está mencionando de 10 virgens. Todas elas têm uma lâmpada. A lâmpada, a ideia não de uma lâmpada moderna, como nós pensamos e temos a ideia, mas é uma espécie de uma lamparina antiga, ok? Que ela era alimentada por meio de um combustível, no caso ali, era o azeite. E à medida que esse combustível estava naquela lamparina, ele conseguia fazer com que a lâmpada, a ideia da lâmpada, né? A luz brilhasse. Se acabasse aquele combustível, aquele querosene, aquele azeite ali no caso, especificamente, a luz cessava. Mas o começo disso, ele começa dizendo que o reino dos céus, ele é semelhante. Então, ou seja, tudo que ele vai falar aqui é apenas uma palavra em símbolos. Aqui são metáforas. São símbolos de linguagem, são ideias. O que é uma parábola, para que você possa entender muito bem isso? Parábola é a maneira como Jesus
didaticamente ensinava os seus discípulos e ensinava o seu povo. Uma parábola é quando Jesus pegava realidades físicas das pessoas daquela época para poder falar de verdades espirituais que eles não conheciam. Então ele associava ideias eternas com ideias limitadas, concretas, tangíveis para aquele povo ali. Isso é uma parábola. Ele contava uma história inventada, mas com uma finalidade espiritual. Ele queria enfatizar algo, ele queria ensinar. Nesse caso aqui, ele estava ensinando a respeito da necessidade de atenção, de vigilância. Por isso que eu falei que o final da parábola nos ensina o propósito. Ele termina dizendo: vigiai, porque vocês não sabem o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem voltará, chegará. Eu acredito que você já saiba disso, mas se você não sabe, eu quero avisar: Jesus voltará. Amém? E a realidade é que muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, vivem uma vida como se ele nunca fosse voltar. A realidade é que muitos homens e mulheres que frequentam as igrejas vivem uma vida como se nunca fossem morrer ou se encontrar com o Senhor, arrebatados por Ele. Vivem uma vida limitados pelo aqui e o agora. Vivem uma vida aprisionados pelo tempo e pelo espaço e não conseguem compreender a eternidade. E aqui a grande sacada dessa parábola é que essas 10 aqui, as 10 virgens, em algum momento elas adormecem. Elas dormem. E a Bíblia fala que isso irá acontecer. A Bíblia nos menciona de um esfriamento do amor. A Bíblia fala que quanto mais o fim se aproxima, a ciência se multiplica e o amor se esfria. Não apenas evidências naturais e catástrofes naturais evidenciam um fim, mas também realidades dentro daqueles que um dia amaram e não amam mais. E esse amor aqui não é um amor simplesmente romântico, sertanejo de uma música popular, mas é o amor de Deus no coração dos homens e mulheres. Ou seja, está falando de uma realidade divina que um dia teve e que deixou de ter. É um esfriamento. Fazendo a conexão dessa explicação que acabei de dar com essa parábola, essas 10, elas começam bem. Eu vou, talvez possa parecer forçar o texto, mas não é. É porque eu entendo que é isso que quer de fato dizer. Mas eu vou explicar do seguinte modo. É como se, não me entenda mal, é como se Jesus estivesse dizendo que existe o salvo e aquele que vive como salvo. Existe aquele que, ao declarar Jesus como seu Senhor, a salvação então se manifestou. E existe uma outra realidade, que é aquele que vive todos os seus dias como um salvo. Existe aquele que se limita a começar bem, mas existe aquele outro que vive todos os seus dias preparados para a iminente volta de Cristo. Eles estão atentos, vigilantes e buscando discernimento. E a grande diferença entre um grupo e outro, e nós não podemos aqui dizer quem é quem, nós não sabemos disso, não temos como apontar isso, apesar de que os frutos determinam esse conhecimento. Nós sabemos e conseguimos perceber algumas realidades pelos frutos que se manifestam. É a maneira que nós temos como saber se de fato é de uma árvore ou não. A gente sabe que a laranja vem da laranjeira, a uva vem da parreira, da videira, o limão vem do limoeiro. A gente sabe, de acordo com o fruto, de que a árvore veio. Do mesmo modo, nós podemos fazer uma clara distinção entre aqueles que são e aqueles que não são. Um detalhe para que a gente possa entender: de um certo modo, no primeiro momento, todos estão na igreja. Se essas virgens representam o povo de Deus, todos em algum momento estão juntos. Isso me faz entender que existe uma distinção entre estar aqui e aquilo que você faz aqui, daquilo que você é com Deus. Existe uma distinção da ótica de Deus entre congregar na terra e herdar a eternidade. Essa parábola nos faz entender que é possível ser membro de uma igreja evangélica e não necessariamente ser membro da Nova Jerusalém.
É possível fazer uma adesão de convencimento religioso sem necessariamente ter intimidade com Deus. Adiantei o final, porque ele falou o seguinte, ele disse, eu não os conheço. E a palavra conhecimento não é porque Jesus teve amnésia e está batendo com a mão na cabeça pensando qual é o nome dessa criatura que está na minha frente, que eu não consigo lembrar quem é, eu não conheço você. Não é isso. Jesus não tem amnésia de nada, ele é todo conhecedor, ele sabe absolutamente tudo. Jesus é Deus, e a Bíblia fala que não há nada oculto para Deus, nada, absolutamente nada. Aonde os olhos do ser humano não chegam, os olhos de Deus lá estão. Aonde a limitação do nosso olhar não alcança, os olhos de Deus alcançam. Nossos olhos são limitados. Alguns precisam passar por oftalmologista para poder saber qual é o grau de limitação, mas a verdade é que todos nós temos uma limitação. A águia, ela consegue uma distância maior, ela consegue a uma distância muito longa perceber algumas coisas, mas até mesmo onde os olhos da águia não alcançam, a Bíblia fala no Salmo que os olhos do Senhor lá estão e não há nada oculto para Deus. Mas num primeiro momento, quando nós vemos essa cena, elas estão todas como iguais. Como iguais. E o que os faz ser como iguais? Todas são virgens. Todas estão, aparentemente, rumando para o mesmo destino. Ok? Todas iniciam bem. Todas, num primeiro momento, estão com suas lâmpadas acesas. Só que tem uma diferença. Apenas uma diferença. Que faz toda a diferença. É um mero, porém, poderoso detalhe. 5 delas não levam azeite de reserva. As outras 5 levam azeite de reserva. Toda a mensagem de Jesus é basicamente nesse ponto que ele está falando. Ele está falando que a caminhada com Deus exige azeite. E ele está dizendo que no céu, ninguém no céu é conhecido se não tiver azeite. Essa palavra aqui é a palavra do azeite. Não vou chamar a mensagem de azeite, senão ela fica estranha. Qual o nome da mensagem? Azeite. Mas eu vou falar um outro nome, mas talvez um pouco mais aperfeiçoado, é não deixe a sua lâmpada apagar. Pode ser esse o tema. Mas para não apagar a lâmpada, o que precisa nela? Azeite. Era o combustível antigo da lamparina. Seria semelhante a não ter eletricidade hoje correndo por dentro dos filamentos de uma lâmpada. Pode ter a lâmpada mais bonita, você pode ter a lâmpada LED, você pode ter uma lâmpada com uma potência sobrenatural, que quando uma vez ela ligada, ela consegue iluminar e mostrar tudo a uma distância muito significativa, mas se não tiver energia correndo dentro dela, se não tiver uma corrente elétrica, movimento de elétrons dentro dessa fiação, desses filamentos, a lâmpada, por mais bela, bonita que seja, ela não serve para nada. Está comigo ainda, sim ou não? Ok, Jesus está falando que, semelhante ao nosso tempo moderno, se ele estivesse no século 21, ele falaria da lâmpada e falaria da corrente elétrica, mas ele estava lá no comecinho, no século 0, determinando a mudança de antes de Cristo e depois de Cristo. Então ali ele está falando de azeite. E o que azeite lembra você na Bíblia? Azeite fala de... Quando a gente pega azeite e derrama, a gente faz o quê? Qual é o nome que a gente dá para isso? É unção, né? Uns são e outros não são. Então a gente já começa por aí. Unção. Essa passagem, a gente poderia chamar esse título também, essa mensagem, unção. Uns são e outros não são. É uma boa alternativa também. Como é que nós sabemos disso? Porque 10 pareciam ser, mas se provaram só 5 que eram. As outras não eram. Não eram. Não eram. Essa história, ela me faz pensar muita coisa. Ela me faz pensar o tudo que a gente pode fazer com tão pouco azeite. E se empolgar ao ponto de achar que dá para entrar.
e descobrir ao final que não deu. Deu para entender ou não? Vai, pastor, explica de novo, ficou um pouco confuso. Tá bom, vamos de novo. Na lâmpada, todas tinham azeite, mas tinha uma que levaram uns galõezinhos do lado, umas vasilhas, cheia de azeite. É como um carro que vai fazer uma distância muito longa e sabe que não tem nenhum posto de combustível, então ele pega, ele se prepara, ele coloca gasolina, combustível qualquer dentro, porque ele sabe que qualquer intercorrência que acontecer e acabar o combustível, ele pega e ele coloca o combustível, e ele consegue seguir viagem. Mas imagina uma pessoa fazer 600 quilômetros de distância. Obviamente, o tanque não vai ser suficiente para poder alcançar tudo isso. O que ela precisa? Ela precisa de reserva. Ela precisa de um combustível reserva. Para quê? Para que ela alcance o destino que ela espera. Essa passagem é a passagem do unção e outros não são, porque uns sabiam que não adiantava se empolgar com o azeite inicial, era necessário azeite para poder chegar até o fim. Não adiantava pular, saltar, festejar, porque era pouco para tudo aquilo que precisava para poder chegar lá. Essa passagem nos mostra que o céu é determinado pelo azeite. Essa passagem nos mostra que a eternidade, ela é determinada por esse azeite. E você falou bem quando você disse, azeite fala de unção. No Antigo Testamento, quando você queria consagrar alguém ou alguma coisa a Deus, você ungia, derramava óleo. O óleo, por toda a Bíblia, é um símbolo de consagração ao Espírito Santo, de dependência do Espírito de Deus. É por isso que algumas pessoas vão falar assim, ao perguntar o que o azeite significa, falariam, Espírito Santo, também está certo. Por quê? Quando você derrama azeite, é uma consagração, é uma dedicação, é uma declaração de que a partir daquele momento, aquilo ou aquela pessoa pertence ao Espírito Santo. Mas eu não quero simplesmente fazer a associação daqueles que têm ou não têm o Espírito Santo, porque se provou aqui que no começo, todos tinham algum nível de influência dele, que fez com que pudesse chegar próximo desse instante de encontro com o noivo. O que é essa ideia aqui? É a ideia de um grande casamento. Em Apocalipse se fala desse casamento, das bodas que vai acontecer, do noivo com a sua noiva, que é a igreja. Alguns associam e dizem que essas 10 virgens, na verdade, não é a noiva propriamente dito, mas representa a noiva, mas a noiva, na verdade, é a que vai se encontrar, e essas 10 aqui são como damas de honra, que vão conduzir esse processo. Pode ser interpretado assim também, mas eu quero dar a ênfase de ser a igreja, para que você possa entender. Eu acredito que Jesus está nos chamando aqui a vigilância, a atenção. Quando ele termina a passagem dizendo assim, vigiem, ele está falando de atenção. E ele está dizendo por que nós temos que ter atenção. Por quê? Porque vai chegar um momento na vida de todos nós, segundo essa palavra, e segundo outras palavras que Jesus também menciona, que vai acontecer um tempo de sonolência, de sono. Eu vou até falar mais baixo para não acordar alguns. Sono. Sono de ouvir a palavra de Deus, sono de orar, sono de jejuar, sono de congregar. Só vai dar vontade de dormir quando ouvir a palavra. Sono. Bom descanso. Mas como você está num culto, então vamos permanecer ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora todos acordaram. Tem pessoas que são controladas pela ênfase da voz do pastor enquanto fala. Elas oram antes para que o pastor grite, para que elas possam manter pelo menos atentas na mensagem. Triste coisa é essa, que você precisa depender de um pastor gritante para poder ouvir o que Deus tem para falar. E isso é uma demonstração do quão facilmente nós chegamos a um momento decisivo em nossa vida. Que esse momento aqui é o momento mais importante dessa parábola. Que é quando alguém, uma voz profética, brada e grita: "Ei, eis o noivo.
Glória a Deus. Não vou te deixar dormir hoje, não. Uma voz profética diz... Eu fico pensando nessa voz profética, isso me faz pensar bastante, querido, refletindo alguma coisa. Mesmo que a grande maioria durma, ainda há um remanescente que não dorme. Mesmo que a geração inteira esteja sonolenta espiritualmente, fria espiritualmente, adormecida, existe alguém que é uma voz profética de Deus, que está bradando e dizendo: acordem! Por quê? Porque está chegando o noivo. E quando a voz profética diz isso, 10 acordam. O noivo! E essa hora, a parábola aqui, ela não precisa ser o final da sua vida, em nome de Jesus. Essa parábola aqui é apenas um aviso. Ela não precisa ser a palavra de condenação. Ela precisa ser uma palavra de chamar a atenção. A Bíblia diz aqui que em algum momento essas 10 acordam e 5 delas percebem: meu Deus, nós esquecemos azeite reserva. Não temos azeite. E aí o que elas fazem? Essa passagem é incrível. 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por mim? Por favor. 6 horas por mim, irmãos. Estou precisando que vocês orem por mim. Está entendendo, sim ou não? Há um momento que as 5... elas não se voltam para o arrependimento, elas não se voltam para o Senhor, mas elas criam expectativa que alguém, um dos seus pares, vai dar alguma coisa para elas que elas não têm. A expectativa delas deixa de ser na sua própria intimidade com Deus e passa a ser na intimidade das outras 5 com Deus. É aquilo que eu chamaria de fé emprestada. É a ideia da terceirização da fé. Está na moda terceirizar tudo, né? Então, terceirizar a fé. Você tem fé por mim. Me dá a sua fé, para que através da sua fé eu entre. Deixa eu falar uma coisa para você em relação à fé dos outros. Eu acredito que a fé dos outros é uma bênção. Ela pode nos curar. A fé dos outros pode nos libertar de demônios. A fé dos outros pode nos prosperar. A fé dos outros pode fazer a gente ter uns arrepios espiritual. A fé dos outros a gente pode até se batizar no Espírito Santo. Com a fé dos outros a gente pode ser batizado nas águas. Com a fé dos outros a gente pode fazer uma adesão religiosa. Só que com a fé dos outros, nós não entramos na eternidade. Essa passagem aqui, ela está dizendo para nós que a fé é uma responsabilidade pessoal e intransferível. A fé para a salvação, para a eternidade com Deus, não dá para dizer: mas o meu pai, ele tinha fé, Senhor. Pois é, o seu pai entra. Puxa vida, não vale. Sou filho do... O cara é bom. Não dá para entrar por tabela assim, porque não dá para entrar no vácuo. Não entra. Não tem netos nessa história. Só tem filhos nessa história. As 10 aqui representam os filhos. Só que, vamos pegar a ideia aqui. Se são 10 filhos, como nós podemos entender que são, uma ideia aqui que Jesus dá é que 5 são imprudentes. A palavra que ele usa, ou loucos. A loucura aqui não é de insanidade mental, mas é de insanidade espiritual. É a falta de zelo por Deus. É a falta de paixão pela presença de Deus. É a falta de ardor, de queimar o coração pelo Senhor. O combustível, ele gera energia, energia aquece. Energia gera fogo. Energia gera faísca, energia gera luz. Essa passagem ela fala de testemunho. E o que eu acho interessante também é que num primeiro momento todos
os 10 têm um nível de testemunho. Só que se prova que 5, os imprudentes, eles têm um testemunho que é mais para agradar os outros. E tem 5 que sim, eles têm um testemunho que impacta os outros, mas o testemunho deles é gerado pela dependência da sua própria consagração a Deus. Você consegue entender sim ou não? Tem 5 que fazem o que os outros esperam que se façam, que fala o que os outros esperam que se fala, que respondem e correspondem a tudo que os outros querem. Podemos chamar isso de uma palavra assim singela, tranquila, suave: hipocrisia, ok? E tem 5, aleluia, glória a Deus, só para acordar, porque eu percebi, vocês estão com a ênfase para dormir, querido. Eu não estou brincando com a mensagem não sei se é porque hoje a mensagem fala de sono, mas eu olho para alguns, já estão aqui, ó, quase babando. Então eu dou um aleluia, muito amor e carinho, para lembrar que você está ouvindo ao Senhor. Agora, deixa eu só, agora está todo mundo tranquilo, aleluia, agora beleza. Volta para mim, glória a Deus. Estamos falando de sono, lembre-se disso. Tem gente que se fala de sono, dá sono. É que nem comida, se fala de comida, dá vontade de comer. Tem gente que fala de sono, dá sono. Boa coisa. A verdade é que a Bíblia fala que em algum momento todos estão sonolentos e uma voz profética vai nos acordar. O triste dessa história, que não precisa ser o final da sua vida, é que nessa história 5 acordam para a perdição eterna e 5 acordam para a salvação eterna. E o que determina aqui salvação e perdição é apenas uma coisa: é a consagração e a dependência do Espírito Santo. Podemos fazer um paralelo que 5 dessas imprudentes aqui, elas acharam que elas poderiam dar conta com o nível de azeite que tinham de alcançar o céu. E perceberam tardiamente, que aquilo que elas tinham era insuficiente para poder entrar. 5 dessas outras sabiam que elas precisavam de mais, e mais, e mais. Nós podemos dizer que entre uma e outra, uma característica principal que determina a diferença é que essa aqui, ela sabia que ela dependia desse azeite, era mais importante que qualquer outra coisa. Mais importante que qualquer outra coisa. Elas eram obcecadas pela ideia de ter azeite, de ter isso na vida, porque caso contrário, se não tivesse, elas sabiam já que não ia entrar. E agora, há uma estupidez aqui, porque elas falam assim: dá-nos azeite, dá-nos azeite. É uma estupidez isso. Para nós que temos revelação, pode ser uma estupidez, mas para quem não tem, pode ser uma esperança. E agora parece que é uma maldade dessas aqui. Elas falam: não. Parece uma ideia maldosa aqui. Elas falam simplesmente: não. Elas dizem: se nós dermos, vai nos faltar e faltar para vocês. Nem vocês chegarão e nem nós chegaremos. Então, elas falam aqui uma linguagem simbólica. Elas dizem: sai correndo, compra azeite e volta. Isso é uma ideia simbólica, obviamente. O que está por trás da ideia de comprar ou vender? Não que o Espírito Santo seja um instrumento de compra e venda, não que ele seja um produto para que a gente possa comprar, mas a ideia de comprar significa valor embutido. A ideia de valor embutido fala de preço a ser pago. Está comigo ainda, sim ou não? Preço a ser pago fala de quê? De consagração. Está comigo ainda, sim ou não? Aleluia. Se a ideia de comprar significa que lá atrás, essas 10 aqui, 5 delas, as prudentes, elas reconheceram: há um preço a ser pago, e nós pagaremos esse preço. 5 delas não levaram a sério o preço a ser pago. Eu falei que existe uma diferença entre o salvo e o que vive como salvo. Eu posso mais ou menos explicar para você o seguinte: o salvo, Jesus diz assim: todos vós que estáis cansados e desanimados, vinde a mim, todos vós. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pela sua graça, todos. A salvação é para todos, o convite do Senhor é para todos, amém? Para todos.
Para o branco, para o negro, para o ateu, para o que nasceu numa família evangélica, para o que nasceu numa família católica, um bandista, um satanista, um maçom, um espírita. Para todos, Deus quer a salvação de todos. E Ele convida a todos. O convite do Senhor é a todos. Glória a Deus por isso. Porém depois, em algum momento, ele está o povo todo lá. Aí ele se afasta um pouco e fala assim: gente, quem quiser me seguir, ele fala, todo aquele, não mais todos, mas todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está comigo ainda, sim ou não? Volta a mensagem então. 10, ouviram o convite de Jesus. Jesus falou assim: todos que estão sobrecarregados, cansados, fadigados, estressados, todos que reconhecem que são pecadores e precisam de um Salvador, todos que querem herdar a vida eterna, podem vir. Você pode ali, é o convite. Quem é homossexual pode vir, lésbica pode vir, adúltero pode vir, estuprador pode vir, ladrão pode vir, fofoqueiro pode vir, ladrão de todas as espécies que você possa imaginar, vem. Não importa o que você fez, venha. Mas quando você vem, chega um momento que ele olha e fala assim: tá bom, beleza, agora que você está aqui, que bom, só que agora todos vocês são aceitos, todos. Mas quem quiser, aí o azeite dessa história, quem quiser me seguir e ir para onde eu vou, precisa fazer 3 coisas: nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está comigo, sim ou não? Jesus aceita o cachaceiro, Jesus aceita o tomador de cerveja, o de Skol, Brahma, Antártica, Skin Cariol, Devassa. Que mais, irmãos? Aleluia, vocês estão sabendo? Cristal. Todas essas aí. As baratas, cara, tudo isso. Está tudo aí. Jesus aceita Marlboro. Jesus aceita o cara fumando 3 maços de cigarro por dia, um maço só, só um beijinho de vez em quando, com um cafezinho na janela, num dia como esse, tranquilo. Ele aceita o cara que pula cerca e faz sexo com outra pessoa, ele aceita todo mundo. O cara que é escravo da pornografia, o camarada que é escravo do adultério, qualquer situação, ele aceita a todos. Mas chega um momento que ele fala assim: gente, agora é o seguinte, daqui para cá é azeite. Marlboro fica para lá, Skin Cariol fica para lá, Brahma, Antártica, Devassa, Cristal, fica tudo para lá. Que é do mundo fica no mundo, que é das trevas fica das trevas. Agora, nega isso tudo, nega isso tudo. Tome essa cruz sobre você. Que cruz? Essa cruz do Marlboro na sua vida. Viva sem depender dessa praga mais. Eu não consigo. Nega a si mesmo. Toma essa cruz. Eu achava que cruz era um câncer. Não é um câncer. Cruz é o seu Marlboro. Cruz é o LM. Cruz é que mais? Me ajuda aí, que eu não sei esse nome, esse negócio. Essas coisas tudo aí. Eu não consigo ficar sem. Novela da Globo. Fica sem também, em nome de Jesus. Big Brother Brasil. Essa praga ainda existe. Fica sem também. Não consigo ficar sem seriado americano. Eu sou viciado. Até tremo quando vai sair a nova série. Fica sem também. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é a minha cruz, Jesus diz. É a sua cruz. Não é a cruz do outro, da outra. Não. É a sua. Tem o seu tamanho, tem o seu jeito, tem a sua cara e tem a sua morte. Morreu? Morreu mesmo? Então me siga. Vem. Está comigo ainda, sim ou não? Está bravo comigo, sim ou não? Ah, que bom. Não fica bravo comigo não, porque quem faz separação aqui foi ele. Ele falou que em algum momento tem um azeite nessa história. E aqui não há opção. É os pentecostais que vão entrar. É isso? Não. É azeite. Você pode fazer e fazer tudo errado nos bastidores da vida.
Você pode falar em língua estranha, pode pular, pode profetizar, rodopiar, dar giro no ar, se agarrar na parede, na unção da lagartixa, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Isso tudo não tem a ver com eternidade. Tem a ver com o azeite que você começa. Esse azeite dá cabo de muita coisa na terra. Dá para profetizar, dá para expulsar demônio, dá até para falar de Jesus para os outros. Eu acho uma graça esse negócio. Tem gente que está vivendo mal e porcamente, mas tem um apetite em ganhar vidas para Jesus. Até acha que de algum modo ganhar vidas para Jesus é garantia de eternidade. Isso é cumprimento, deve ser feito, mas não é garantia de eternidade. Acho que como é um cálculo que Deus faz, ganhei 3, como se Deus desprezasse toda uma vida porca, por algumas coisas boas que nós fazemos. Não é assim. Pastor, então o que determina uma coisa e outra? Azeite. O que é azeite, pastor? Qual que é esse azeite que eu quero comprar? Está disposto a pagar o preço por ele? Essa é a ideia, querido. O azeite aqui não é, vem aqui à frente que eu vou liberar azeite sobre você. Eu peguei uma botija ali, está cheia aqui, pode vir que eu vou pingar em você e você vai garantir a salvação eterna. Não é isso, querido. Azeite aqui fala de outras coisas do que apenas moveres pentecostais, fala de dependência do Espírito Santo. Aqui fala de zelo por Deus, amor pela palavra, vontade maior e maior, cada dia mais e mais e mais e mais e mais por Deus. Fala de reservas que você vai criando, não para você se empanturrar de Deus, mas porque você sabe que vai ser importante em algum momento na sua vida. Fala de ler a Bíblia não só porque você está com vontade ou está sem vontade, você lê a Bíblia porque você está fazendo reserva. Você não vem ao culto quando você quer ou quando você não quer, fica em casa. Você vem ao culto porque você está fazendo reserva de azeite. Você não jejua porque alguém manda, você jejua porque isso é uma prática da sua vida. Para quê? Porque você está fazendo reserva de azeite. Está comigo sim ou não? Ah, mas eu não gosto disso. Eu gosto daqui. O louvor eu gosto de ouvir, mas esse aqui eu não gosto. Esse eu gosto, esse não gosto. Esse eu gosto. Para com isso. Faça reserva de azeite. Faça reserva de azeite. Porque essa palavra menciona que o que determina esse negócio. O céu, a entrada está em função, não de que um dia você foi virgem, mas eu fui virgenzinha. Que bom. Sua virgindade foi uma mera hipocrisia religiosa. Foi apenas uma casca para os outros perceberem. Mas você não tem lâmpada acesa. Você não tem azeite suficiente para dar conta. Eu falo isso porque essa palavra ela demonstra, querido, que é possível se fazer muita coisa religiosamente falando. Não é muito difícil fazer religiosamente essas coisas. O desafio da nossa vida é ouvir uma mensagem como essa, ir para casa e clamar azeite. O desafio da nossa vida é ouvir uma mensagem confrontativa como essa e não ficar bravo com o pregador, mas olhar para a sua vida e falar assim, eu não tenho reserva suficiente. E essa mensagem é um aviso, eu não estou entre a vida e a morte. Qual vou aceitar, vida eterna ou condenação eterna? Mas é um aviso de Deus de que, se eu hoje estou escutando essa verdade, eu preciso de reserva. Eu preciso de reserva para dar conta da minha eternidade. Eu preciso disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu encerro essa mensagem lembrando que a voz profética aqui do Senhor foi um grito à meia-noite. A ideia da meia-noite era a ideia de um casamento que começava no começo da noite, mas que por alguma razão que não se sabe, o noivo atrasou. Algumas pessoas falam assim, mas está atrasando. No primeiro século, Paulo, Pedro e os cristãos todos falavam a iminente volta de Cristo. Passaram 21 séculos e não voltou ainda. Estou quase desacreditando, vou dormir. A palavra fala e explica por que ainda não veio. É por causa da longanimidade do nosso Deus, da paciência do nosso Deus. Por quê? Porque Ele quer que todos aqueles que são dele possam se render a Ele. Nós temos um Deus bom, e essa palavra aqui não é punitiva para ninguém, é uma palavra de esperança e salvação. Deus não está aqui para condenar nessa noite, o Senhor está aqui para poder salvar. O desejo do coração de Deus com essa mensagem é que nós possamos entender que não basta levantar a mão como 10 virgens levantaram, é importante o azeite.
E você pode ouvir uma mensagem como essa e não fazer nada na sua vida. Eu falo, por favor, acorde. Levanta do seu sono profundo espiritual. Acorde. Aceite Deus te chacoalhar para acordar, porque o noivo está às portas. O noivo está às portas. Cada vez que um tsunami acontece na terra, é um aviso de Deus. O noivo está chegando. Cada vez que acontece um terremoto na terra, que tem acontecido cada vez mais nos últimos anos, é um aviso dos céus. O noivo está chegando. Cada guerra que se cria, cada guerra que se manifesta, como estamos algumas acontecendo e outras vão acontecer logo logo, é um aviso de Deus. Está acontecendo o que está na Bíblia escrito. O que mais precisaremos para poder acordar e rapidamente pagar o preço da intimidade com o Senhor? Jesus falou assim: não vai entrar porque eu não os conheço. A palavra conhecimento na Bíblia é a mesma palavra para intimidade. Conhecimento na Bíblia é intimidade. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, fala de intimidade. José não conhecia Maria, fala que não tinha intimidade sexual no caso. A palavra conhecimento, em todo o contexto bíblico, fala de intimidade. No nosso caso, claro que espiritual com o nosso Deus. Jesus está falando, olha, vocês passaram uma vida sem se permitir que eu conhecesse vocês profundamente. Vocês se acostumaram a uma superficialidade, achando que ela era o suficiente, e se provou não ser. Jesus, em outras palavras, está dizendo, eu preciso não apenas conhecer pelo meu pré-conhecimento e presciência, eu preciso conhecer você pela capacidade que você tem de pegar a sua vida e colocá-la diante de mim. A capacidade que você tem de apresentar a sua vida a mim. Jesus diz nessa noite. Você sabe a diferença disso? Você consegue entender a diferença disso? Ah, mas ele conhece tudo, por que você ora então, se ele sabe cada palavra que sai da sua boca antes dela ser proferida? Você já pensou sobre isso? Por que Deus fala para a gente orar? Se Ele conhece todas as palavras que nós falamos, é porque Ele quer que a gente se faça conhecido diante dEle. E para ser conhecido diante dEle, isso fala de intimidade. Intimidade. Jesus está te chamando para intimidade, querido. Para intimidade. Para intimidade. Ouça a voz do Senhor Deus falar ao seu coração nessa noite, por favor. Ouça a voz do Senhor Deus falar contigo nessa noite. Deus não está interessado em quantos anos de igreja fonte de vida você tem. Deus está interessado em intimidade. Deus não está interessado em quantos anos você é evangélico. Deus está interessado em intimidade. Deus não está interessado se você canta, toca e pula na igreja. Deus está interessado em intimidade. Não importa o que você faz para Ele, importa aquilo que você tem dEle. Esse azeite. Fique de pé diante do Senhor nessa noite. Eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos. E se você entende que você precisa se arrepender diante do Senhor nessa noite, pela pouca reserva ou pela inexistente reserva de azeite na sua vida, eu quero convidar você ao arrependimento. Eu quero proclamar uma santa consagração. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo novo de Deus. Não que você vai ganhar um carro, uma casa, que você vai comprar tudo o que você quer na sua vida. Eu quero profetizar um tempo de fome no seu coração por Deus. Eu quero profetizar um tempo de um desejo abrupto no seu coração, um santo desespero na sua alma por mais e mais dele. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver dias em que o sono não vai ser tão importante quanto o seu amado. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai viver dias que a comida não vai ser tão importante quanto o seu amado. Eu quero profetizar dias que aquilo que agrada o teu coração e te gera prazer em função de lazer e entretenimento não vai ser tão legal quanto desfrutar da presença do seu Deus, o seu amado. Eu declaro isso sobre a sua vida, querido.
Eu creio que nos próximos dias ouviremos testemunhos de homens e mulheres que estão jejuando, que estão acordando à noite para poder orar ao Senhor, que estão devorando a Escritura Sagrada, que não esperam a cobrança de um discipulador para poder fazer coisas espirituais, mas estão fazendo porque tem fome de Deus, que não esperam a pregação ungida de um pastor gritante, mas eles estão desesperados pelo Senhor. Por quê, pastor? Porque eles querem azeite, querem azeite, querem azeite. Eles querem depender mais e mais do Espírito Santo. Eles querem depender mais e mais do Espírito Santo. Eles descobriram a chave do avivamento. Eles descobriram a chave do poder de Deus. O azeite. Esse azeite. Ore por você agora, não interceda por ninguém. Não interceda por ninguém, ore pelo seu próprio coração. Compre esse azeite do Senhor nesse momento. Entenda a linguagem profética aqui nessa noite. Pague o preço. Se disponha a dar valor para a unção. A unção foi liberada de graça. Você não precisou pagar o seu sangue por ela. Foi o sangue de Jesus que conquistou ela para você. Mas para que você possa tê-la, há um esforço. Nós entraremos no reino por esforço, diz o Senhor. O reino é possuído por força. O Senhor falou que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Há muito na nossa vida com Deus que exige força. A força de acordar à noite para poder orar. A força para poder ficar 24 horas de jejum absoluto. A força para poder aguentar o preço da comunhão, de congregar, de ficar até 21 horas e 15 minutos num culto, pelo simples fato de ser apaixonado por Deus, mesmo sabendo que vai ter que acordar 4 da manhã ou 5 da manhã, mas você fica porque você está apaixonado pelo Senhor. Isso exige força. São preços a serem pagos. Preço de ser anfitrião, de alguém rasgar o seu sofá, de sujar o seu tapete, de rabiscar uma parede, e você ainda assim continuar sendo um anfitrião. Por quê? Porque você ama o Senhor com toda a sua força. Preço de ser um líder de célula, de pagar um preço de oração, jejum e clamor por todos aqueles que são liderados por você, de semana após semana vir a um Tadel para poder ser capacitado por Deus. É um preço a ser pago. É um preço a ser pago. Preço de ser capacitado no Senhor. É um preço a ser pago. Preço de fazer uma escola ministerial. Preço de vir o Tadel. Preço de ser discipulado profundamente. É um preço a ser pago. Decida pagar preços. O que você vai adquirir? Unção. 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 Azeite. 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 O que você vai adquirir? Unção. E aí vai ser determinado aqueles que são daqueles que não são. Pai, eu abençoo a vida de cada amado irmão e irmã que está aqui, com as suas mãos levantadas aos céus, com o seu coração aberto, desesperado pelo Senhor. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, encha com o Teu Espírito Santo a vida de cada um. Encha com o Teu Espírito Santo a vida de cada um. E faça, Senhor Deus, que nós possamos depender mais e mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Depender de Ti. Depender de Ti. Dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo para a santidade. Dependência do Espírito Santo para testemunho. Dependência do Espírito Santo para a luz ficar acesa. Dependência, dependência, dependência. Jesus, nessa noite, nós saímos daquele lugar de comodismo, daqueles que foram chamados por estarem cansados e sobrecarregados, e nós aceitamos o Teu convite, o convite do Senhor, dizendo que aquele que quer te seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós queremos sair desse lugar de conforto e
pagar o preço de ser discípulo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa noite, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua glória aqui derramada, pela palavra do Senhor, pelo mover do teu Espírito Santo. Graças te damos, Senhor. Eu peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui. Que todos tenham uma semana maravilhosa na tua presença, uma semana de intimidade contigo, de dependência do teu Espírito Santo, de entrega, de renúncia, de preços a serem pagos, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus amados irmãos, Pai. Que a tua graça, o teu amor e a tua comunhão se manifeste na vida de cada um deles, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, querido. Uma ótima noite para você. Vá na paz do Senhor para sua casa, em nome de Jesus.